Olá, seja bem-vindo ao Jornal da Câmara de Uberlândia. Aqui você acompanha os principais destaques do Poder Legislativo da nossa cidade. Em sessão extraordinária realizada em janeiro, os vereadores aprovaram ajustes no zoneamento da cidade. A Câmara Municipal de Uberlândia realizou em janeiro sessão extraordinária para destravar a aplicação do novo zoneamento urbano do município. Os vereadores aprovaram um projeto de lei complementar encaminhado pelo prefeito Paulo Sérgio e mantiveram vetos relacionados à mesma matéria. A proposta promove ajustes em leis recentes sobre uso e ocupação do solo, corrigindo dispositivos que haviam sido alterados durante a tramitação legislativa e que estavam em desacordo com o plano diretor. Essas divergências provocaram a suspensão temporária do mapa de zoneamento, afetando a análise de licenciamentos, a abertura de empresas e projetos da construção civil. Com a decisão, o Legislativo restabeleceu a vigência das regras urbanísticas, garantindo segurança jurídica, retomada de investimentos e continuidade do desenvolvimento econômico da cidade. Uberlândia está entre as cidades que mais abrem empresas em Minas Gerais e a votação é considerada estratégica para manter o ritmo de crescimento e geração de empregos. A Câmara realizou no dia 2 de fevereiro a primeira sessão ordinária de 2026, marcando oficialmente o início dos trabalhos legislativos. A sessão contou com a presença do prefeito Paulo Sérgio, que fez um balanço do primeiro ano de mandato. Acompanhe. A Câmara Municipal de Uberlândia realizou a primeira sessão do ano, marcando oficialmente a retomada das atividades legislativas. O encontro foi conduzido pelo presidente da Casa, vereador Zezinho Mendonça, e contou com a presença do prefeito Paulo Sérgio e de secretários municipais. A sessão foi marcada por manifestações em defesa do diálogo entre os poderes e pela expectativa em torno dos projetos que devem ser analisados nos próximos meses. Ao ocupar a tribuna, o prefeito fez um balanço das ações do último ano e destacou a importância da parceria institucional para o avanço das políticas públicas no município. Segundo Paulo Sérgio, todas as propostas encaminhadas pelo Executivo em 2025 passaram pelo debate no Legislativo e foram aprovadas, resultado, de acordo com ele, de uma relação de cooperação entre Prefeitura e Câmara. É muito importante que o Executivo e o Legislativo trabalhem autonomamente, mas trabalhem integrados, com parcerias, sintonizados. Isso aconteceu durante todo o ano de 2025. Então, eu estou aqui para agradecer à Câmara Municipal, através do seu presidente Zezinho Mendonça, a todos os vereadores, pela parceria. Todos os projetos que foram colocados em votação foram discutidos, votados e aprovados. Os projetos de interesse da cidade de Uberlândia. E no ano de 2026 não vai ser diferente, nós teremos projetos importantes, nós contamos com a Câmara de Vereadores, com os vereadores eleitos para representar a população, para que nós possamos avançar e continuar esse trabalho. O presidente do Legislativo, Zezinho Mendonça, reafirmou que os trabalhos da Câmara seguem com foco nas demandas da cidade. Ele lembrou que já existem projetos em análise técnica e outros que deverão ser enviados pelo Executivo ao longo do ano. Zezinho destacou ainda que a prioridade será dar celeridade às matérias de interesse público. Para ele, quando a proposta é positiva para Uberlândia, o papel da Câmara é discutir, esclarecer e votar com responsabilidade para que o município continue avançando. Nós temos aí vários projetos em análise ainda, temos que aguardar, né? Alguns chegar, alguns estão tramitando até no Executivo, na Procuradoria, mas tem muita coisa que vai vir que é de impacto para a cidade de Uberlândia
e contamos com o apoio de todos aí. Sobre o período eleitoral, o presidente da Câmara reforçou a necessidade de manter a atuação institucional. Segundo ele, a atividade político-partidária deve ficar fora do plenário, para que o Legislativo siga cumprindo sua função de forma independente e voltada ao interesse coletivo. A casa não pode envolver na questão eleitoral, né? A casa tem que ser isenta. Então ela vai seguir os trâmites normais, vai seguir os trabalhos normais. Quem quiser fazer campanha fora, que vá, faça sua campanha fora, mas os trabalhos aqui têm que continuar da mesma forma. Antes de chegar ao plenário, todo o projeto passa pela análise das comissões permanentes. São elas que emitem os pareceres que orientam as votações. A Câmara Municipal de Uberlândia conta com 21 comissões permanentes em funcionamento no biênio 2025-2026. Esses colegiados têm como principal função analisar e emitir pareceres sobre projetos de lei e demais assuntos de interesse do município, etapa essencial para a tramitação das matérias no Legislativo. Formadas por presidente, relator, membros e suplentes, as comissões garantem a avaliação técnica das propostas antes das votações em plenário. Confira agora a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Ronaldo Tanus. Relator, Antônio Carrijo. Membro, Anderson Lima. Comissão de Finanças, Orçamento e Tributos. Presidente, Sargento Edinaldo. Relator, Abatênio Marques. Membro, Sérvio Túlio. Comissão de Política Urbana, Habitação e Urbanismo e Transporte Público. Presidente, Antônio Augusto Queijinho. Relator, Jair Ferraz. Membro, Amanda Gondim. Comissão de Saúde e Saneamento Básico. Presidente, Gláucia da Saúde. Relator, Edinho Combate ao Câncer. Membro, Professor Conrado. Comissão de Direitos Humanos, Sociais e do Consumidor. Presidente, Lisa Prado. Relator, Amanda Gondim. Membro, Thaís Andrade. Comissão de Educação, Cultura e Ciência. Presidente, Anderson Lima. Relator, Janaína Guimarães. Membro, Professor Ronaldo. Comissão de Administração Pública. Presidente, Ronaldo Tanus. Relator, Janaína Guimarães. Membro, Professor Ronaldo. Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho. Presidente, Adriano Zago. Relator, Abatênio Marques. Membro, Jair Ferraz. Comissão de Política Rural e Administração dos Distritos. Presidente, Antônio Augusto Queijinho. Relator, Jair Ferraz. Membro, Janaína Guimarães. Comissão de Segurança Pública. Presidente, doutora Lia Valec. Relator, Sargento Edinaldo. Membro, Gláucia da Saúde. Comissão Mista de Participação Popular Legislativa. Presidente, doutor Higino. Relator, Abatênio Marques. Membro, Professor Ronaldo. Comissão de Promoção da Igualdade Racial. Presidente, Jair Ferraz. Relator, Ronaldo Tanus. Membro, Ângela do Postinho. Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas. Presidente, Neemias Miqueias. Relator, Professor Ronaldo. Membro, Sargento Edinaldo. Comissão de Meio Ambiente e Defesa Animal. Presidente, Sérvio Túlio. Relator, Lisa Prado. Membro, Fabão. Comissão de Micro e Pequena Empresa. Presidente, Adriano Zago. Relator, Sérvio Túlio. Membro, Ivan Nunes. Comissão de Esporte, Lazer e Paradesporto. Presidente, Pezão do Esporte. Relator, Sérvio Túlio. Membro, Elinho da Academia. Comissão de Inovação, Tecnologia e Juventude. Presidente, Adriano Zago. Relator, Janaína Guimarães. Membro, Amanda Gondim. Comissão da Pessoa com Deficiência e da Pessoa com Doença Rara. Presidente, Neemias Miqueias. Relator, Amanda Gondim. Membro, Janaína Guimarães. Comissão dos Direitos das Mulheres. Presidente, Amanda Gondim. Relator, doutora Lia Valec. Membro, Thaís Andrade. Comissão de Políticas Públicas de Prevenção, Combate e Enfrentamento ao Câncer. Presidente, Ney Borges. Relator, Edinho Combate ao Câncer. Membro, Gláucia da Saúde.
Comissão de Diversidade, presidente Amanda Gondim, relator Lisa Prado, membro professor Ronaldo. Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, presidente Sargento Edinaldo, relator Jair Ferraz, membros Sérvio Túlio, Dr. Higino e Anderson Lima. Procuradoria da Mulher, procuradora da Mulher, delegada Lia Valec, procuradoras adjuntas da Mulher, Lisa Prado, Thaís Andrade e Amanda Gondim. Uberlândia sediou a primeira reunião do Polo Triângulo do Parlamento Jovem Minas 2026. O encontro reuniu representantes de 13 municípios da região. Veja como foi. O encontro marcou o início das atividades do Parlamento Jovem Minas na região e reuniu representantes de diferentes municípios. A partir deste ano, a coordenação do Polo Triângulo passa a ser conduzida pela Câmara Municipal de Nova Ponte, responsável pelas articulações das ações e pela integração entre as cidades participantes. Para nós é de grande valia e grande importância esse investimento nos jovens, esse programa dinâmico que busca o quê? Busca a interação do jovem com o poder legislativo. Poder esse que, infelizmente, anda muito estigmatizado pela população. Então, o jovem poder o quê? Ter esse acesso às principais decisões que são tomadas no seu município, para que lá na frente esse jovem se interesse pela política. No mundo que a gente vive hoje, falta tantas oportunidades, às vezes a juventude se perde por falta de oportunidade. E o Parlamento Jovem tem a possibilidade de trazer o jovem para dentro da política, porque muitos lá fora vê a política, às vezes não vê com bons olhos, só acha que é corrupção, só acha que ninguém faz nada, e quando você dá oportunidade para a nossa juventude... Integram o Polo Triângulo as cidades de Araxá, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Indianópolis, Limeira do Oeste, Nova Ponte, Perdizes, Planura, Prata, Santa Vitória, Tupaciguara, Uberaba e Uberlândia. Antes da reunião, os participantes conheceram o plenário da Câmara e, em seguida, deram início aos trabalhos, abertos oficialmente pelo presidente do Legislativo, vereador Zezinho Mendonça. O Parlamento Jovem é um programa de formação política e cidadã voltado a estudantes do ensino médio, que estimula o debate de ideias e a participação dos jovens na construção de políticas públicas. De acordo com o coordenador regional, Marcos Fernandes, o encontro teve como objetivo definir o cronograma e o regulamento do Polo Triângulo, documentos discutidos e aprovados de forma conjunta. O trabalho do nosso polo está sendo muito reconhecido, principalmente pela Assembleia de Minas. O pessoal gosta muito do trabalho que nós aqui do Polo Triângulo desenvolvemos. Ano passado a gente teve a gincana intercultural, que é uma gincana que falava da cultura de cada município, e os alunos perceberam que as nossas cidades aqui do Polo têm histórias semelhantes de origem, e foi muito interessante. E esse ano a gente vai ter uma segunda edição também dessa gincana e outras novidades também do Polo. E a gente quer trazer bastante novidades, mais integração com o Polo, mais integração entre os alunos das cidades, que é uma coisa que eles gostam muito, interagir com alunos de outras cidades, cada um conhecer, né, alunos de cidades vizinhas, e também trazer mais informação, trazer palestrantes para todas as cidades, falar a mesma linguagem dentro do assunto que a gente vai abordar esse ano, que é inclusão de pessoas com deficiência e não divergência. Então, assim, a ideia agora é integrar. A gente está muito feliz disso, trazer uma união para o Polo Triângulo. O tema escolhido para 2026 é a inclusão da pessoa com deficiência e neurodivergência, assunto que vai orientar debates, oficinas e propostas ao longo do ano. A expectativa entre as cidades é grande. A expectativa esse ano é muito grande, porque o tema é muito atual, né? Então falar sobre inclusão com os nossos jovens é um debate urgente na nossa sociedade. Então, para além da teoria, a gente quer levar isso na prática mesmo com os alunos, conversando com as cidades do nosso polo, para engajar e fazer com que esse PJ aconteça da melhor forma. No Parlamento Jovem do ano passado, nós tivemos mais de 50 alunos participantes aqui conosco, né? Nesse programa que é tão especial de formação de cidadã desses jovens. E esse ano a expectativa é grande também, que a gente consiga trazer mais e mais alunos para estar conosco e para participar nessa troca de experiência e grande aprendizado. Você sabe quem são as pessoas que dão nome às ruas e avenidas de Uberlândia?
O Jornal da Câmara estreia hoje uma série de reportagens para contar essas histórias. A primeira é com a Rua Maria Dirce Ribeiro, no bairro Santa Mônica. A rua homenageia a primeira vereadora da história de Uberlândia. No bairro Santa Mônica, região leste de Uberlândia, uma rua curta guarda uma história grande. A Rua Maria Dirce Ribeiro começa na Avenida Ubiratã Honório de Castro, em frente ao prédio da Prefeitura, e segue até a Avenida Segismundo Pereira. É um trecho pequeno no mapa da cidade, mas carregado de significado para a memória política do município. O nome da via homenageia a primeira mulher eleita vereadora na história de Uberlândia. Maria Dirce Ribeiro conquistou o mandato em 1954, aos 46 anos, e ocupou uma cadeira na Câmara Municipal entre 1955 e 1958, em um tempo em que a presença feminina na política ainda era raridade. Foi um feito imenso, uma vez que Uberlândia, à época, era uma cidade ainda do interior, embora tendo a sua relevância, mas ainda era uma cidade interiorana, e pouquíssimas eram as vereadoras pelo Brasil afora, na década de 1950. Então, pensando no porte de Uberlândia, o pioneirismo da Maria Dirce em se candidatar à vereança, ele foi extremamente importante, não só para as mulheres uberlandenses, mas também para compor já uma inserção das mulheres na política em todo o estado brasileiro. De acordo com a historiadora Jane de Fátima, que teve contato com sobrinhas da vereadora, Maria Dirce defendia pautas ligadas à educação e ao funcionalismo público. Depois do mandato, ela continuou atuando no poder público, mantendo o vínculo com a administração municipal e com a vida da comunidade. Ela começa a trabalhar na Prefeitura Municipal de Uberlândia já no final da gestão de Vasco Gifone e continua pelas gestões posteriores até a sua aposentadoria nos anos de 1970. Ela ocupou várias, não eram secretarias ainda, eram departamentos, vários departamentos dentro da Prefeitura Municipal de Uberlândia, passando por várias administrações e sempre com uma conduta impecável. Fora da política, revelava um lado sensível. Gostava de escrever poesias e deixou textos que mostram uma mulher atenta às pessoas e ao seu tempo. Maria Dirce faleceu em 1981, mas seu legado permanece vivo. Pequena na extensão, a Rua Maria Dirce Ribeiro é grande em representatividade. O nome lembra a coragem da primeira vereadora de Uberlândia e o caminho que ela abriu para a participação das mulheres na política e na vida pública da cidade. A grande preocupação dela, segundo as sobrinhas, era com a desigualdade social no Brasil. Ela se preocupava muito, tanto é que os projetos de lei, vários requerimentos, indicações que ela fez ao longo dos 4 anos que ela passou na edilidade municipal, foi exatamente tentando melhorar as condições de vida dos trabalhadores, da Prefeitura Municipal de Uberlândia e também a sua preocupação com a educação. Então, nesse sentido, ela tinha uma compreensão, através das várias leituras que ela fazia, de livros clássicos na época, de que o país precisava investir na educação e, sobretudo, na classe trabalhadora. Com salários dignos, com horários regulares, com a possibilidade de que os trabalhadores pudessem cuidar de suas respectivas famílias. E você vai conhecer também a história da Rua Augusto César. Foi ele um dos nomes fundamentais para a emancipação do município e o primeiro presidente da Câmara Municipal de Uberlândia. No coração do bairro Fundinho, onde nasceu o núcleo urbano de Uberlândia, está a Rua Augusto César, uma das mais antigas da cidade. Integrante do traçado original do município,
Ainda no período em que se chamava São Pedro do Berabinha, a via já foi conhecida como Rua das Pitangas e preserva construções que ajudam a contar o início da formação urbana local. O nome homenageia um dos personagens mais importantes da história política da cidade. Augusto César foi magistrado por 35 anos, vereador, deputado provincial e o primeiro presidente da Câmara de São Pedro do Berabinha, antigo nome do município. Teve papel decisivo no processo de emancipação de Uberlândia em relação ao Uberaba, contribuindo para a consolidação da autonomia política da cidade. Seu legado permanece vivo também dentro do Legislativo. Augusto César ocupa lugar de destaque na Galeria dos Ex-Presidentes da Câmara Municipal, na Praça Central da Casa. Eu estudo muito a história da cidade. Eu fui, inclusive, o responsável, em 1991, pelo então presidente da Câmara, Leonildo Bolsa, a fazer essa galeria dos ex-presidentes da Câmara, que depois veio aqui para o prédio novo, no Centro Administrativo, em 93. E pude observar a importância de Augusto César Ferreira e Souza na história e no início da cidade de Uberlândia. Foi um dos responsáveis, com um grupo de homens históricos, pela emancipação de Uberlândia, do município de Uberaba, né? E foi um deputado provincial que ajudou muito o início da nossa cidade a se tornar essa pujança que é hoje. A Rua Augusto César também guarda histórias pessoais. O jornalista Ademir Reis, diretor de comunicação da Câmara, nasceu e morou na via até se casar. Para ele, a rua representa não apenas o endereço, mas parte da identidade do bairro Fundinho e da própria cidade. Eu nasci na Augusto César, como nasceram meus irmãos, a minha mãe, meus tios, a minha avó, os irmãos da minha avó, uma família muito tradicional ali do Fundinho. E Augusto César, somente entre o quarteirão da Barão de Camargos até a Rua Francisco Alves, sabe, é como se fosse uma família só. E tivemos ali vizinhos maravilhosos que conviveram conosco uma vida toda e uma coisa muito marcante. E fiquei até eu casar em 1971, então durante 21 anos eu morei e vivi aquilo ali, curtido a vida toda ali naquele lugar. O reconhecimento à trajetória de Augusto César ultrapassa a placa da rua. Seu nome também batiza a Comenda Augusto César, principal honraria concedida pela Câmara Municipal de Uberlândia. Instituída em 1972, a homenagem é entregue sempre na véspera do aniversário da cidade, celebrando personalidades e instituições que contribuem de maneira decisiva para o desenvolvimento do município. Nós temos aí uma honraria aqui na Câmara Municipal que nós damos todo o aniversário da cidade, o nome dele, e isso para a gente é muito importante porque é uma das maiores honrarias que o município tem, já vem de longas datas, contribuiu muito com o desenvolvimento da cidade. Então, Augusto César é motivo realmente de muita satisfação, de muito trabalho também. Naquela época ele foi também chegou a ser até prefeito. Então, isso para a gente é muito importante, porque como presidente da Câmara, ele também foi prefeito executivo. Isso é muito importante e engrandece a Câmara Municipal. Eleitoras e eleitores com título cancelado já podem regularizar a situação pela internet. Veja como fazer. Eleitores que tiveram um título cancelado podem regularizar a situação de forma simples e segura pela internet. O procedimento é feito pelo autoatendimento eleitoral, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, no endereço www.tse.jus.br. Pelo sistema, é possível consultar a situação do título usando o CPF ou o número do documento e iniciar o pedido de regularização. Manter o título em dia é importante não apenas para votar, mas também para assumir cargos públicos, renovar documentos e emitir passaporte, entre outros serviços. No próprio site, o eleitor preenche um formulário, envia os documentos solicitados, paga possíveis multas e acompanha o andamento do pedido. Se a biometria já estiver cadastrada e válida,
todo o processo pode ser concluído online. Caso contrário, o sistema informa a necessidade de comparecer ao cartório eleitoral para a coleta dos dados. Depois da regularização, o título atualizado pode ser acessado pelo aplicativo e-Título ou impresso diretamente pelo site. Em Minas Gerais, mais de 1.200.000 eleitores estão com o título cancelado, principalmente por ausência em eleições sem justificativa. A orientação da Justiça Eleitoral é resolver a situação o quanto antes. O comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado foi homenageado pelo Poder Legislativo. A solenidade reuniu autoridades civis e militares, familiares e convidados no plenário Homero Santos. A noite foi marcada pelo reconhecimento à trajetória do comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, Tenente-Coronel Domingos Pinto da Silva Júnior, e a sua contribuição para a segurança pública e para o fortalecimento das instituições em Uberlândia. O decreto legislativo que concedeu o título é de autoria do vereador Antônio Carrijo, que ressaltou o papel do homenageado no desenvolvimento social e na aproximação entre o Exército e a população. Confira agora um balanço das sessões realizadas em fevereiro. 36 projetos foram aprovados durante as sessões, entre propostas do Executivo e vereadores. Logo na primeira reunião do mês, 56 projetos foram encaminhados às comissões permanentes para análise. Ao longo das reuniões, os vereadores aprovaram projetos voltados à segurança pública, à conscientização social, ampliação da instalação de câmeras em logradouros públicos, a semana de combate à adultização infantil e ao abandono digital. Na área da saúde, foi autorizada a abertura de crédito para a construção de uma policlínica no bairro Jaraguá. Já na infraestrutura, os parlamentares aprovaram recursos para ações estruturantes, mobilidade urbana, saneamento básico e desapropriações. Também foi autorizada a abertura de crédito para viabilizar o programa Cheque Moradia. Durante as sessões, representantes da Associação de Reumáticos de Uberlândia e Região utilizaram a tribuna para solicitar apoio e políticas públicas. Trabalhei 30 anos na saúde pública aqui em Uberlândia, primeiro nas UAIs como clínico, depois como especialista de reumato e depois lá no Hospital de Clínicas, como médico e formando outros especialistas de reumatologia. Conheço bem a situação do município do ponto de vista das atendimento a doenças reumáticas. Queria deixar aqui para vocês só duas informações. A primeira é que as doenças reumáticas são extremamente frequentes. A pessoa lembra muito do reumatismo. O reumatismo não existe. Existem mais de 100 doenças reumáticas. Quando nós somamos todas essas doenças reumáticas por frequência, pensando no clínico da atenção básica, elas somam mais do que hipertensão e diabetes juntos. Então, são um problema enorme de saúde pública. O segundo ponto é que a doença reumática causa dor, limitação, incapacidade. Então, um sofrimento pessoal, mas uma incapacidade até desenvolver a própria atividade de trabalho. Então, tem um impacto sobre a capacidade da pessoa de contribuir economicamente com a própria família e com a sociedade. Além disso, quando o impacto é grande, a pessoa tem direito a ter auxílio. Então, as doenças reumáticas causam muito sofrimento nas pessoas e são a primeira causa de auxílio pelo INSS. Então, dentro desse contexto, é claro que a estrutura pública precisa oferecer o melhor possível para esses pacientes. A ARUR ela recebe a subvenção da prefeitura e é um recurso essencial para a manutenção das nossas atividades, mas hoje a nossa demanda, infelizmente, não é o suficiente para a manutenção das nossas atividades completas. Então, por isso que a gente busca, como diz a própria presidente, a gente passa o chapéu, né? Porque a gente precisa manter. E hoje nós temos, em média, 700 pacientes que passam por mês na nossa associação. Então, são bastante, né? E isso a gente
está pegando uma pequena parcela desses pacientes. Ainda tem muitos pacientes que não passam pela gente. Então, nós estamos aqui nos colocando à disposição da casa para que nós possamos pensar em estratégias públicas, né, tanto para o paciente quanto o município. A última reunião contou ainda com a participação do deputado federal Wellington Prado, que acompanhou as votações e também fez uso da palavra. Quando que chega aqui em Uberlândia as viaturas do SAMU? As viaturas do SAMU já estão em Sorocaba. Nesse momento agora, tem uma equipe do governo do estado fazendo a vistoria. Já está sendo feito o seguro para essas ambulâncias, e essas ambulâncias, assim que tiver o seguro, já foi confeccionado já o termo de doação do governo federal para o governo do estado e do governo do estado para o Sistri. Essas ambulâncias vão chegar em Uberlândia, né, no máximo até o final do mês, e a entrega deve ser no dia 2 de março. São quantas ambulâncias do SAMU? São 11 ambulâncias do SAMU. 3 de suporte avançado, 8 de suporte básico. O Jornal da Câmara fica por aqui. Para saber mais, acesse câmarauberlandia.mg.gov.br. Obrigada pela audiência e até a próxima edição.